Então, iniciando mais um módulo, falando agora do teste de correlação de Pearson e o coeficiente de determinação, tá? Um outro teste bastante simples, tá? E com grande aplicação dentro da área da saúde, dos projetos que a gente desenvolve aqui, não só no mestrado, mas na graduação. Então, é comum a gente ouvir falar que algo está relacionado, correlacionado com algum outro fator, enfim. Isso no dia a dia, até do ponto de vista clínico, ok, enfim, já tem a literatura já aponta correlação entre algumas variáveis e tal, mas do ponto de vista estatístico, né, para que a gente possa afirmar que X está correlacionado a Y, né, eu preciso de um teste de correlação, tá? E é isso que o teste de correlação de Pearson nos diz, tá? Ele investiga correlações entre variáveis quantitativas. Então, para que eu possa afirmar que existe uma correlação entre o aumento do nível pressórico com o consumo de sódio em miligramas, tá? Eu preciso do teste de correlação nos confirmando esse achado. É claro que esse achado já está bem estabelecido na literatura, só estou dando um exemplo, tá? Mas ele vai fazer esse grau de comparação para a gente, tá? Se existe correlação entre variáveis quantitativas. E os achados, né, referentes ao teste de correlação, eles são expressos através desse gráfico aqui, que é o gráfico de dispersão, né, o gráfico de pontos, onde o teste de correlação ele quer investigar, né, primeiro se, obviamente, se existe correlação entre essas variáveis quantitativas, tá, e a influência das variáveis, tá, investigadas. Tá? Nesse ponto, nós temos dois tipos de variáveis, que é a variável independente e a variável dependente. Tá? Qual que é a diferença entre as duas? A variável dependente ela vai ser influenciada pela variável independente. Tá? Exemplo, uh, eu quero saber se, um, se a dose de um determinado anestésico, tá, está correlacionado com o tempo de anestesia, certo? Quem que influencia em quem? É a dose sobre o tempo ou o tempo sobre a dose? É a dose sobre o tempo. Tá? Então, nesse caso, a minha variável independente é a dose e a dependente é o tempo. Dependente de quem? Da dose, certo? Então, quanto maior a dose, maior o tempo de sedação, certo? Então, no teste de correlação, a variável independente ela vai ser expressa por Y e a variável dependente é expressa pelo eixo X. Então, matematicamente, o que eu quero saber é o quanto que Y influencia sobre X. É isso que o teste de correlação nos diz. Tá? E aí, cada pontinho desse vermelho é um ponto, é um dado numérico que a gente está buscando correlação, e essa linha escurinha aqui é chamada linha de tendência. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas quanto mais os pontos se aproximam da linha de tendência, maior é essa correlação, né? Maior o valor de R, né? Que é um parâmetro que a gente vai estar utilizando, certo? E o primeiro achado que nós vamos encontrar é se essa correlação ela é uma correlação positiva ou uma correlação negativa. Tá? E essa informação ela nos diz o sentido no qual esses dados estão seguindo. Tá? Na correlação positiva, a variável y e a variável x elas seguem no mesmo sentido, tanto para mais quanto para menos. Então, exemplo, se eu estou investigando que se existe correlação entre dose e tempo, e se eu observo que quanto mais eu aumento a dose, maior o tempo de efeito, essa correlação ela é positiva, tá? Porque as variáveis seguem no mesmo sentido, ok? Para diminuição, isso também valeria, tá? Se eu observo que quanto mais eu diminuo a dose de um determinado medicamento,
eu observo uma diminuição de determinado parâmetro biológico, elas seguem no mesmo sentido de diminuição, a correlação ela continua sendo positiva, porque elas seguem no mesmo sentido, tanto para mais quanto para menos. Já a correlação negativa é quando as variáveis elas seguem em sentido oposto. Tá? Então, se eu dou vamos imaginar um antitérmico, né? E se existe uma relação dose dependente. Quanto maior a dose do antitérmico, menor a temperatura, elas estão seguindo em sentidos opostos. Então, logo, eu tenho uma correlação negativa. Algumas regrinhas, tem algumas premissas que eu vou estar utilizando ali, que eu vou estar seguindo, né, para aplicar o teste de correlação. Primeiro, eu preciso de duas variáveis quantitativas, tá? Então, é número com número. Eu não vou conseguir correlacionar através do teste de correlação de Pearson, por exemplo, sexo com idade, tá? Porque eu tenho uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Então, para o teste de Pearson, sempre duas variáveis quantitativas. Outra regrinha, mesmo indivíduo, tá? Então, se eu começo a correlacionar, por exemplo, idade e nível pressórico. Então, eu pego lá o primeiro paciente, coleto a idade, nível pressórico. Segundo paciente, idade, nível pressórico. Aí faltou o terceiro paciente, eu só peguei a idade, não peguei o nível pressórico. Esse paciente vai ser retirado da amostra. Então, eu vou sempre fazer a correlação ponto a ponto daquele mesmo indivíduo, idade, pressão. Outro indivíduo, idade, pressão. Depois eu vou juntar isso tudo, mas o grau de comparação vai ser sempre com aquele mesmo paciente, tá? Então, é sempre o mesmo indivíduo. Casualidade. Casualidade em relação ao valor de P, tá? Vocês vão ver que o teste de correlação, ele não utiliza a princípio, o valor de P como parâmetro, é o valor de R, tá? Mas o valor de P, nesse caso, ele nos diz se a correlação que eu identifiquei, ela é ao acaso ou não, tá? Aí é aquele valor de probabilidade, né? O valor de P que a gente viu lá no teste T, tá? O Excel, eu não consigo calcular o valor de P dentro ali do teste de correlação, tá? Então, mas o software de estatística, ele faz isso, ele calcula o R e o valor de P ao mesmo tempo, tá? Então, na nossa prática, a gente vai utilizar só o valor de R, mas é importante vocês saberem que eu preciso avaliar, além da correlação, a casualidade. A casualidade eu vou avaliar através do valor de P. Então, quando eu tenho uma correlação positiva, é claro que o meu parâmetro principal vai ser o valor de R, se ele é positivo ou negativo, tá? Mas o sentido do gráfico de dispersão, eu já observo, né, se essa correlação ela é positiva ou não. Tá? Então, o que eu observo na correlação positiva? Um padrão de crescimento, tá? Essa linha de tendência, que é essa linha escura aqui, num sentido de aumento, né, de aumentar, tá? E os pontos também nesse sentido de crescimento. Diferente aqui da correlação negativa, onde a linha de tendência demonstra um decaimento. Tá? Então, o nosso parâmetro vai ser o valor de R. Tá? E o R ele vai, nesse caso, de 0 a 1. Tá? Ou 0 a menos 1, se a correlação ela for negativa. Então, o valor de R ele mensura a distância entre o ponto e a linha de tendência. Tá? Então, quanto mais o ponto se aproxima da linha de tendência, maior o valor de R, mais forte essa correlação. Tá? Ele pode ser um valor de correlação perfeita, né? Um valor de R igual a 1 quando toca, né? Ou, se ele for um pouquinho mais distante, esse valor de R vai ser menor. Tá? Na verdade, quando eu calculo o valor de R, ele pega todos esses pontos aqui, ó, e mensura, né, a distância de todos os pontos em relação à linha de tendência e te dá um único valor, certo? E aí eu tenho essas possibilidades de valor de R, tá? Que nos indicam a força dessa correlação, tá? Esse R vai de 0 a mais 1 ou 0 a menos 1, tá? E isso é uma parte chatinha, porque acaba tendo que decorar, mas também tem muitas variações. Então, eu tenho uma correlação perfeita quando o R calculado ele é igual a 1 ou menos 1, se for uma correlação negativa. A correlação ela é forte quando R é entre 0,99 a 0,75, moderada de 0,74 a 0,50,
fraca de 0,49 a 0,25, e a correlação ela é nula, né, inexistente, quando esse R é menor que 0,25, certo? Lembrando, eu tenho sempre o comparativo negativo se a correlação ela for negativa. Certo? Aqui é a representação de uma correlação nula. Vejam que eu tenho até um discreto padrão de decaimento, mas notem que a distância dos pontos, tá, é muito grande, né, em relação somente a esse ponto, esse. Então, isso diminui bastante o valor de R e acaba nos indicando que não existe uma correlação, tá? É uma correlação nula. Um complemento do teste de correlação de Pearson é o chamado coeficiente de determinação, tá? Que ele vai ser representado por R ao quadrado, né? O valor de R ao quadrado. Então, o coeficiente de determinação é a proporção da variação de Y explicada pela variação de X, tá? Ah, e aí a gente tem que fazer uma distinção, tá? Nas chamadas ciências físicas e nas ciências da saúde, tá? Uma vez que eu não vou encontrar graus de correlação tão grandes quanto nas ciências exatas, porque eu tenho uma variabilidade amostral muito grande na área biológica, né, na área da saúde. Então, dificilmente eu vou encontrar um valor de R perfeito, né? Talvez na física, isso, tá? Na engenharia, né? Isso fique mais fácil de ser obtido, mas dificilmente, né, numa variável biológica, eu vou conseguir um valor de R tão grande assim, tá? Mas a nível teórico, isso, né, no coeficiente de determinação, nós temos a relação determinística e a probabilística. A gente vai trabalhar mais com a relação probabilística, mas a relação determinística, quando eu tenho como é que eu vou dizer? Uma, uma pré-condição entre as variáveis que eu estou estudando. Tá? Então, por exemplo, se eu quero aumentar a proporção de um quadrado, eu não tenho como aumentar somente um lado, eu tenho que aumentar os outros três lados para manter essa proporção. Tá? E já a relação probabilística, eu tenho muito mais variáveis do que simplesmente o lado de um quadrado. Né? Então, se eu for pegar, por exemplo, a hipertensão arterial, que é uma doença multifatorial, eu não posso dizer, mesmo que eu encontre uma correlação entre sódio, consumo de sódio e nível pressórico, que existe essa correlação e ponto final. Não, eu preciso dizer que, olha, existe sim uma correlação entre a variável pressão arterial e consumo de sódio, tá? Encontrei uma correlação forte positiva, por exemplo. Porém, essa variável que eu estou investigando, esse fenômeno que eu observei, ele é respondido em X%, tá? Os outros X%, eles são respondidos por outras variáveis que eu não estou investigando nessa correlação, tá? Como, por exemplo, fator genético, obesidade, estresse, né? Atividade física, tá? Então, como a correlação de Pearson ela avalia somente duas variáveis quantitativas, ela vai dizer, o coeficiente de determinação, que, olha, esse fenômeno que eu estou observando, essa correlação ela é respondida em tantos por cento por essas duas variáveis, tá? Mas eu tenho outras variáveis que envolvem essa condição que não foram estudadas, não estão sendo abordadas a partir do teste, tá? Então, esse coeficiente de determinação, ele nos diz justamente esses outros fatores, tá? O quantos corresponde aquela porcentagem corresponde a outros fatores que você não está investigando, certo? Vamos para a prática, que vai ficar um pouquinho mais claro, mas basicamente é isso. Correlação de Pearson é correlacionar duas variáveis quantitativas. Se você for parar para pensar, dentro da área da saúde, eu consigo fazer várias correlações utilizando esse teste. Tá? Então, é um teste bastante simples e com grande aplicabilidade. Certo? É isso, pessoal.